Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção, tá? A gente vai corrigir as atividades referentes aos dias 2 do 6, 9 do 6, 16 do 6 e 19 do 6. No dia 5, vocês realizaram a pesquisa sobre os Maori, tá bom? Então, eu vou fazer a correção aí do dia 2, CA, página 71 e 72, dia 9, CA, página 73, dia 16, apostila, página 16 a 18, e dia 19, CA, página 74, mais a folha sobre as tradições orais, tá bom? Então, primeiro aí, eu vou fazer a correção da apostila, depois eu faço do CA e por último eu faço da folhinha, tá bom? Aí na página 18, que é onde tem atividade, da página 16 a 18, a página 18 é a página da atividade, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu achar uma posição legal aqui. Na número 1, na seção lápis na mão, vocês deveriam marcar um X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Então, a gente observa que na primeira imagem tem um senhor lendo, um livro, e na segunda imagem está presente aí uma pessoa transmitindo algum conhecimento, algum conto, alguma cultura ali ele está falando para essas pessoas que estão aqui, como a gente consegue perceber, essas pessoas estão ouvindo, voltadas para o que essa pessoa está falando. Então, a imagem que vocês devem marcar X é na segunda imagem, nessa imagem aqui. Na bolinha aí, justifique sua resposta. Bom, justificando sobre o porquê nós marcamos essa imagem, é que as tradições orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade, sempre compartilhado pelas pessoas mais idosas da comunidade ali para as pessoas mais novas, passando então de geração em geração, tá? 2. Neste caça-palavras, encontre 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Então, nós temos aí 8 palavrinhas. O canto, primeiro aqui, provérbios, dança, ritos, música, conversas, poesias e símbolos. Essas aí são as 8 palavrinhas, tá bom? Tudo está na horizontal. 3. Marque X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Primeiro quadradinho. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o bando e o ioruba. Essa questão está correta, tá bom? Então, marque um X aí na primeira, que está explicando aí essa existência de diversas línguas no mundo. Segundo quadradinho. Todas as línguas são muito parecidas umas com as outras. Existem apenas algumas diferenças entre elas. Errado, né, pessoal? Não, tem muitas línguas aí que são completamente diferentes umas das outras. Imagine a nossa língua portuguesa comparada à língua chinesa. Não tem nada a ver, né, pessoal? Então, vamos continuar aí. Último quadradinho. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Ok, está correto. Então, isso tudo foi um processo que foi acontecendo, tá? Entre as pessoas, entre a interação entre os povos. Então, foram surgindo então gradativamente essas línguas. Então, os quadradinhos a serem marcados é o primeiro e o último quadradinho, tá bom? Agora eu vou fazer a correção com vocês do CA, da página 71 à página 74, tá bom? Então, vamos lá. Na página 71, tem uma imagem de uma casa indígena aí, conhecida como Opi, e embaixo tem algumas questões. Questão A. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de Mopi? São as tradições orais, né? Como a gente já estudou sobre essa casa na apostila, sobre a Opi. São as tradições orais que são preservadas nesse lugar. Então, vocês vão marcar um xizinho no segundo quadradinho. B.
homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OPI. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam uma OPI? Como a gente consegue observar aqui, né, pessoal? Além dos homens e das mulheres, nós também temos crianças aqui participando. Então, olha que legal, como é importante a presença dessas crianças ali. Elas ajudam na preservação dessa cultura e tradições indígenas. Então, essa tradição, essa cultura, ela vai passando, então, dos mais velhos para os mais novos, de geração em geração, ocasionando, então, a preservação dessa cultura. Virando aí agora na página 72, está falando na questão 2. Conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. A. Ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar a cultura, as culturas de preservar culturas de tradições orais. Bom, a palavra aí que está escondida é a palavra mitos, tá bom? É uma maneira de preservar essa cultura. B. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? Então, para esses povos indígenas, essas pessoas que são responsáveis por preservar, né, essa tradição, para transmitir essa tradição, são os pajés ou xamã, como conhecemos, né, que por meio da oralidade eles transmitem essas tradições, essas culturas que vão passando de geração em geração. Como vimos lá na casa de Opi, da imagem da página anterior, eles transmitem essas informações, e como tinha criancinhas lá, então desde criança essas criancinhas, né, já sabem, já preservam, já ajudam a preservar e manter essa cultura viva. Então, esses pajés, que são essas pessoas mais idosas da aldeia ali, dos indígenas, eles transmitem essa cultura para os mais novos e assim essa cultura ela não morre, ela permanece viva. C. E para os povos africanos? Quem é a principal pessoa que transmite os conhecimentos tradicionais? Bom, o responsável, então, por transmitir, né, essa tradição por meio da oralidade são os griots, que são também essas pessoas mais velhas, né, mais idosas, que vão transmitindo essa cultura para as novas gerações. D. Essa ilustração mostra como é o interior de uma OPI. Em uma folha à parte, desenhe as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Bom, então aqui vocês teriam que fazer no caderno ou aqui mesmo, se vocês quisessem desenhar aqui dentro também era legal. O que acontece aqui? São essas transmissões através da oralidade, essas transmissões de informações, de culturas, de contos, de tradições que são transmitidas então para as crianças, para as pessoas das novas gerações, as pessoas mais velhas transmitem para as mais novas e assim essa cultura ela vai, né, se mantendo viva, como eu já falei com vocês. Na questão 3, vocês teriam aí que montar uma história em quadrinhos, tá? Pesquisar um mito de origem indígena e montar essa história em quadrinho e depois registrar esse mito em forma dessa história em quadrinhos. E lembrar sempre de dar um título para a sua criação. Então aqui seria uma questão bem pessoal, vocês iriam pesquisar um mito legal e transformar esse mito em história em quadrinhos, tá? Então é bem pessoal, vai variar aí de cada aluno, tá? Na página 73, na questão 4, vocês iriam riscar as letras F, M e B dos quadrinhos e descobrir com as letras restantes 2 maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Então, excluindo as letras F, M e B, sobraram então as palavras repetição e convivência, que também são uma maneira de preservar essa cultura sem a escrita. Então, é aquilo que eu falei com vocês, de acordo que vocês vão fazendo aquilo várias vezes, repetindo, ela começa a virar uma tradição, uma cultura, tá? E a convivência também influencia muito na preservação dessa cultura, muito. Então, pode ver que você e sua família, vocês têm suas tradições, seus costumes, seus hábitos, em decorrência dessa convivência que vocês têm, tá bom?
5. Use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas, tá? Então, com base nessas ilustrações, vocês iriam montar esse texto aí, completar. Então, ficou assim. Nas tradições orais africanas, os griots são responsáveis por transmitir conhecimentos com base em mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, essas pessoas tocam instrumentos musicais e dançam, tá? Ficou assim a frase aí completada, o textinho. Agora aí na página 74, muitos alunos aí ou pintaram uma imagem, ou pintaram ou a de baixo, ou só a de cima, ou só a do meio, mas eu vou explicar a vocês. 6. Estudamos que há diversos idiomas no mundo. Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. A gente consegue ver a primeira imagem representando uma migração. A migração influencia nessa existência de línguas diferentes? Sim, pessoal, influencia sim. Essa migração dos povos influencia muito nessas línguas diferentes que existem. Transmissão de geração para geração também influencia. E diferenças culturais também. Então, vocês podem colorir as 3 imagens, porque as 3 imagens influenciam nessas diferentes línguas, tá bom? Tanto a migração, como a transmissão de geração para geração e também as diferenças culturais. Agora, quinto ano, eu vou fazer a correção da folhinha que eu passei para vocês no dia 19/6. Na questão 1 aí, vocês deveriam completar o texto com as palavras do quadro. Então, vamos lá. Nas etnias indígenas brasileiras, os pajés são os responsáveis pela transmissão de histórias e cantos de geração em geração. Já nas etnias africanas, os responsáveis são os griots, tá? Eles possuem a função de guardar e transmitir o conhecimento de seu povo e os registros do passado, dentre outras responsabilidades, tá? Então, o texto ficou dessa forma. Questão 2. De acordo com seus estudos sobre as tradições orais, relacione os conceitos com base na legenda a seguir. Então, o que se referir às tradições orais, vocês iriam colocar A, aos griots B, às línguas C e aos ritmos e instrumentos musicais D. Então, vamos lá. Primeiro aí, responsáveis por guardar e transmitir a cultura do seu povo, também contam histórias, cantam, ensinam, tocam instrumentos e aconselham os reis. Essas pessoas são os griots, então a primeira aí vocês iriam colocar a letrinha B. Segunda aí, auxiliam na memorização de histórias e versos cantados pelos guardiões da tradição oral. Então, os ritmos e instrumentos musicais auxiliam nessa memorização de histórias. Até porque mesmo a gente pode perceber que às vezes a gente esquece algum conteúdo, mas música, a gente lembra música de muito tempo atrás, a gente consegue ainda cantar, lembrar do ritmo dessa música. Então, os ritmos e os instrumentos musicais são uma forma de memorizar essas histórias e versos cantados. Então, na segunda aí vocês irão colocar a letrinha D. Continuando, estão ligados à contação de histórias, mas também a outros costumes, como danças, cantos, produção de cerâmica e criação de leis. Bom, aí nós estamos falando das tradições orais, tá bom, pessoal? Então, vocês vão completar aí com a letrinha A. E por último, ao serem utilizadas e ao entrar em contato com outras culturas, sofrem modificações. Nós estamos falando das línguas, tá bom? Então, aí, vocês irão completar com a letrinha C, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de correção de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!